vai ser o nosso pano de fundo, né? É com base nele que a gente vai construir toda a nossa jornada. Vou tentar ser rápido para dar tempo de a gente ficar mais tempo lá conversando. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 a 33. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Vamos lá. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Verso 32. Portai-vos de modo que nem deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Verso 33. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo querido, eterno, Deus maravilhoso, eu creio que o Senhor já preparou essa noite, o Senhor vai falar conosco, já está falando conosco, e que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós aqui. Que Deus Espírito Santo esteja conduzindo essa ministração, conduzindo o entendimento de cada um aqui que está participando deste culto, que está assistindo, e que seja tudo, como a tua palavra diz, para a glória de Deus, para a tua glória, para a tua honra, Deus. Amém. Esse texto não parece não falar muita coisa sobre relacionamento, mas o tema do culto são 5 tipos de relacionamentos que a Bíblia nos ensina. Tá? Então a gente não vai fechar isso como algo, restringir isso como algo só para namorados ou para casados. A gente vai explorar 5 coisas. Tem mais relações que a gente tem no nosso dia a dia, mas que a Bíblia nos ensina. Só que a gente vai explorar 5 que são importantes, mais comuns, tanto na vida de solteiro como de casados. Amém? O texto que a gente leu logo no comecinho, verso 31, ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse tudo ele envolve, inclusive, relacionamentos. Tá? Então a gente vai explorar já mais detalhes sobre os tipos de relacionamento. Mas o que, quando Deus falou para mim sobre essa palavra, o que ele me fez esmiuçar, meditar, foi esse fazer tudo para a glória de Deus, né? Em primeiro momento que a gente olha, parece algo, fazer tudo, parece que já está explicado, mas se você para para meditar nisso, fica mais difícil de entender. Parece algo abstrato. O que é fazer tudo? O que eu vou fazer? A administração que a gente está fazendo aqui é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, mas o tudo envolve tudo. Eu fiquei pensando, mas até atender um celular, em vez de xingar aquele atendente que liga cobrando, ou aquele atendente que liga por engano, você tem que atender para a glória de Deus. E aí eu fui pesquisar o que seria a glória de Deus. A glória de Deus é honrar. Amém? E Jesus ele nos dá, quando eu fiz essa pergunta, eu falei assim, mas como que é isso? Como que é tudo? Fazer tudo para a glória de Deus. E o Espírito Santo me levou para um texto de João, capítulo 4, verso 24, inclusive o Tiago falou aqui, que é o encontro de Jesus com a samaritana, né? Jesus fala assim, Deus é Espírito, e os que adoram devem adorar em espírito e em verdade. E aí eu falei assim, bom, achei que era uma revelação, mas parece que complicou mais. Primeiro eu estava tentando entender o que era fazer tudo para a glória de Deus, e depois tem que fazer em espírito e em verdade. Como que é isso? Como faço algo espiritual? Como faço algo espiritual e em verdade de ser tudo? Né? E aí eu comecei a separar. Peraí, tem 2 coisas que a gente está ensinando aqui. Vamos separar o espiritual e a verdade para a gente discernir mais sobre esse detalhe. Né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que está acontecendo ali é um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Quem era a samaritana? Os samaritanos, para quem participa da escola bíblica de jovem, já chegou nesse ponto, era um povo que fazia parte da nação de Israel, mas eles foram separados por norte
e ali ficou para o sul. E por eles terem sido separados, eles acabaram sendo invadidos, foram misturados com outras nações, e para o judeu de Judá, eles eram um povo mestiço. Então, eles não eram puros. Então, eles ficaram isolados até o momento que eles se dissiparam. E Samaria era a capital deles. Então, esse é o contexto dessa mulher, quando ela começa a conversar com Jesus. Tanto que no texto, se você ler, ela vai falar assim: você é judeu que está falando comigo? Além de ser judeu e homem, não era comum isso. Né? E Jesus começa a ensinar para ela: ó, você tem que adorar em espírito e em verdade. E aí ela responde para ele: mas peraí, o nosso pai Jacó nos ensinou a adorar aqui nesse local. E é isso que Jesus está ensinando, que quer adorar em espírito. O texto começa assim, ó, o verso, né, mas eu vou ler de novo aqui. O verso 24: Deus é espírito. É aí que está a jogada de Jesus. Deus ser espírito não está limitado a um espaço ou um local. E a mulher responde para ele: mas é aqui que a gente adorava nesse monte. Jesus está falando: ó, não é mais no monte, agora é dentro. Porque você vai ver que ele vai falar: vai excluir rios de água viva de Deus. Aleluia! E o que está acontecendo ali? Jesus está mostrando para ela: adorar em espírito não é mais o local que você escolhe. Não adianta você vir no culto e achar que é só aqui que você adora. Quando você sair, o culto tem que ir com você. A adoração tem que ir com você. A vida que você leva lá fora é uma continuidade do culto que você tem aqui dentro. E é isso que Jesus está falando para ela. Não é mais um lugar, agora é dentro, é de dentro, é onde você estiver, com tudo que você faz, com tudo que você pensa, com tudo que você fala. É o seu modo de adoração. É dessa forma que você flui. Ou seja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é uma forma de honrar a Deus. Então as nossas relações em espírito, aí a gente vai construindo, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Primeiro, em espírito. Como? Em tudo que eu faço. Ok? Porque a palavra ali, espírito, nós que estudamos o grego, eu gosto de misturar, ver muito, é pneuma, que vem de pneumonia, que é ar, tá? Que gerou a palavra pneumonia, que é ar e tal. Pneuma é o espírito de vida. Então o que Jesus está falando assim: adorar em espírito é a vida que você leva, a forma que você leva, tudo que você faz, tudo que você fala. Você tem que entender que agora não é mais um monte, mas é para onde você vai, é onde você está. A vida que a gente leva é uma vida que honra a Deus. Isso é adorar em espírito. E isso foi clareando na minha mente. Eu falei: tá, agora a gente precisa entender o que é verdade, né? Se eu vou adorar em espírito, eu preciso adorar em verdade. O que seria verdade? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, opa, a gente já entendeu que o próprio Jesus é verdade. E no texto mesmo que Jesus está falando com a samaritana, no verso 25 e 26, ela fala assim: eu sei que veio o Messias, e esse Messias vai falar para a gente. E aí que Jesus responde: eu sou. Esse eu sou é lá atrás, lá com Moisés. O que eu vou falar para o povo saber que é o Senhor que está falando? Fala para eles: eu sou. Ou seja, ele está apresentando para a mulher samaritana que a única coisa que ela tinha era o Velho Testamento, porque como o povo samaritano se afastou, se perdeu, eles ficaram com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a única coisa que ela conhecia era a palavra eu sou. Era a única referência sobre Deus, sobre o Messias que ela tinha. E Jesus declara: eu sou. E aí a gente entra em verdade. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um texto, João 8, verso 31, 32, diz assim, ó: então dizia Jesus aos judeus que neles creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a gente já aprendeu a andar em espírito, agora ele está ensinando a andar em verdade. Ou seja, o que é andar em verdade? Manifestar o caráter de Cristo, é conhecer sobre ele. Tem um ex-presidente que ele usa muito esse versículo isolado, né? O verso 32, conhecereis a verdade se libertará. Que verdade? Enquanto ele fala isso, ele está dizendo só uma filosofia, que não explica o que é. A gente tem que ter um elemento superior. Se vós permaneceis na minha palavra. Então Jesus já está dando uma dica. Para você conhecer a verdade, para você viver a verdade, é conhecer, é viver e praticar a palavra. Aleluia! Se vós permaneceis na minha palavra. Então a gente já está construindo aqui. Glória a Deus! A ideia do que seria tudo. Aprendemos sobre verdade no Espírito, que é a nossa vida agora. Não está limitado ao culto. Eu não venho ao culto para poder adorar a Deus. Eu venho aqui para poder liberar tudo que eu tenho para Deus. Aí quando eu vou lá para fora, eu continuo a minha vida de adoração, porque tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, manifesta o caráter de Deus. Essa é uma vida de adoração. Jesus fala em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então ele várias vezes ele repete essas coisas. Andar em minha palavra, aprender de mim, sou manso e humilde. Ou seja, aprender sobre a palavra de Deus para poder praticar a palavra de Deus. O próprio Jesus é o verbo. Em João 14, o verbo se fez carne. O que ele está falando? Jesus é a própria palavra. Tem uma pessoa que fala assim: o Espírito Santo pegou lá o profeta, aquela pessoa que foi escrever, e ele codificou em letrinhas Jesus aqui. Isso que a Bíblia é chamada de palavra viva e eficaz. Amém? Amém. Então, andar no Espírito em verdade é a gente aprender a palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, praticar a palavra, não só dentro do culto, mas numa vida espiritual, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso, porque todas as minhas relações honram a Deus, todas as minhas ações honram a Deus, todas as minhas palavras honram a Deus. Aleluia! Porque em todo momento Ele está presente. Eu não posso sair daqui e achar que ninguém está vendo. Né? Pode não ter ninguém vendo pessoalmente, mas Jesus está vendo. Ele está presente. Tá certo? E aí o texto que a gente leu 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, a gente já esmiuçou aqui, fazer tudo para a glória de Deus, através de uma vida espiritual, em verdade, em ações. E o texto continua no verso 32. Não vos tornei ofensas aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Assim como eu agrado a todos os homens, em todas as ocasiões, não buscando meu próprio proveito, mas proveito de muitos para que possam ser salvos. O que o apóstolo Paulo está ensinando ali? Você vai fazer tudo para a glória de Deus. Agora, com os judeus, e aqui é uma indicação para religiosos, você não vai ofender. Com os gentios, ou seja, aqueles que não são cristãos, você também não vai ofender. Com a igreja de Deus, que é o final do verso 32 que fala, você também não vai ofender. Qual que vai ser o resultado disso? O final do verso 33, para que todos sejam salvos. Então o que está acontecendo aqui? Eu faço tudo para a glória de Deus, eu tenho uma vida que eu ando em espírito e em verdade, que nós já entendemos o que é isso. Qual que vai ser o resultado dessas relações conforme essa atitude que eu tenho? A salvação. A salvação através das nossas relações. Porque as pessoas vão nos ouvir, as pessoas vão confiar, você vai ter abertura de falar, de ensinar de Cristo. Amém? E é em cima desse conceito que a gente entendeu agora, que tudo envolve não só o culto, mas as nossas relações com pessoas,
gente vai discernir aqui os 5 tipos de relacionamentos que a gente tem na nossa vida e que honram a Deus de alguma forma. E aí a gente vai analisar se a gente está fazendo de maneira certa ou errada. Se tiver errado, a gente corrige. Amém? Se estiver certo, a gente melhora. Aleluia. Amém? Então, o primeiro tipo de relacionamento, entendendo que a gente tem uma vida e uma relação com pessoas em espírito e em verdade, é um relacionamento de amizade. Todo mundo tem amigo aqui. Amém. Então, amigos é uma coisa boa, inclusive que Deus ordenou para que acontecesse. Se a gente ler lá Gênesis capítulo 2, verso 18, ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, é a ordenança de Deus. O homem não foi criado para ser sozinho. O próprio Deus é a reunião de 3 amigos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente não planta sementes de amizade com pessoas, se a gente não tem relações saudáveis com pessoas, a gente começa a ficar isolado. E nessa forma de se isolar, a gente acaba perdendo pessoas que poderiam nos ajudar ou que poderiam ser ajudadas por nós. Olha o que o Provérbios 17 diz: um amigo ama em todo tempo, e na adversidade nasce um irmão. Então, se você não tem relação boas com pessoas, quando você precisar, vai faltar uma pessoa para poder te ajudar. Ou, muitas vezes, porque assim, a gente às vezes acha que a relação de amizade com as pessoas depende do que a pessoa é para a gente. Só que Judas foi chamado de amigo. Quando Judas chegou para entregar Jesus, ele fala: de onde você veio, amigo? Olha, a relação de amizade tem que partir da gente. Muitas vezes a gente olha e pensa: daquela pessoa não me aproximo. Sei que existem pessoas que às vezes são tóxicas, que precisam ser curadas de muita coisa, mas a gente não pode achar que, vou selecionar as pessoas com quem eu quero dentro da igreja, ou não vale, porque todo mundo é falso. Porque quando vem na igreja é uma coisa, quando está lá fora é outra. A relação com as pessoas não depende do que a gente acha delas, depende do que a gente pode ser para elas. Amém. Aleluia. Amém? Então é isso que Jesus ensina quando Judas vem. Sabendo que ele ia trair, ele fala: onde você tem amigo? Tem coisas que às vezes acontecem que a gente vai criando certa barreira, mas a gente tem que olhar e pensar qual seria a atitude de Jesus nesse momento, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti. Pense antes de fazer o que Jesus faz. Jesus tinha amigos também, né? Os próprios discípulos. Lázaro, quando morre, fala assim: ó, Lázaro morreu. E aí ele fala: ó, o amigo dorme. Então ele chama os discípulos, ele chama Lázaro de amigo. O apóstolo Paulo também tinha vários amigos. E tinha um deles bem interessante, chamado Onesíforo. Segundo Timóteo 1,16: o Senhor conceda misericórdia à casa dele, Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou. Ou seja, ele está orando com um amigo que muitas vezes levantou o ânimo dele, né? Às vezes dá uma desmotivação, às vezes eu e a Helene conhecemos uma pessoa que foi na igreja, não nessa, em outra cidade, e aí reclamou porque quando lá na casa dela perguntaram por que ela não foi mais. As pessoas querem saber da minha vida, só que não, tem vários onesíforos por aí, sempre motivando, para que você não pare. A gente precisa de amigos onesíforos. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado assim, só pensa assim, ó, você tem uma cara de onesíforo, hein? Se o nome é estranho. Amém? Então a gente vai para o segundo ponto dos tipos de relacionamentos. O primeiro foi a amizade. Temos pessoas que precisamos que sejam nossas amigas, nossos amigos, e também sermos amigos para essas pessoas, manter um relacionamento saudável em espírito e verdade. E o segundo ponto é o namoro, que não podia faltar. Só que o namoro é meio polêmico, tá? Porque namoro, nem a palavra existe na Bíblia. A palavra namoro é do nosso contexto cultural, inclusive o hábito
a forma de namorar no nosso contexto. Mas não quer dizer que não está na Bíblia a palavra namoro, que ele esteja errado. Muitas vezes é quem está namorando que utiliza do fato de estar namorando de maneira errada. Faz o que não deveria, fala o que não deveria, né? E acha que não tem compromisso. No contexto bíblico, o namoro que a gente tem hoje é incabível, não fazia sentido nenhum, porque quando uma pessoa se interessava por outra, ela tinha um compromisso formal, todo mundo sabia, e mesmo que eles não pegassem na mão nem nada, mas todo mundo sabia, aqueles dois ali estão prometidos. E eles tinham um compromisso, e é interessante eu fui pesquisar, a palavra compromisso é a junção de duas palavras gregas, que é com, de junto, de presente, de fazer parte, e promessa. Ou seja, quando eu tenho um compromisso, eu valorizo, eu cumpro a minha promessa com cada pessoa. Então, para a gente ter um namoro saudável, um namoro conforme a vontade de Deus, a gente tem que entender que a minha relação com a pessoa, eu não sendo casada, é uma relação de compromisso. Ou seja, tem um objetivo. Eu vou namorar para poder conhecer, para ver se dá, que é o que acontece hoje normalmente, né? Quando você não gera um compromisso, você faz de qualquer jeito. E aí, a pessoa acaba se ferindo emocionalmente, né? Às vezes financeiramente, como já conhecemos, né? Faz tudo para a pessoa como se fosse casada, daqui a pouco o namoro termina, fica a dívida para outra pessoa pagar. Já vi isso acontecer, tá? Então, quando há um compromisso, há um interesse. Então essa é a dica. Você que ainda não namora, está namorando, vê se a pessoa tem o interesse, o compromisso. Ou seja, ela fez alguma promessa para você já? Vamos casar? Vamos construir? Vamos trabalhar? Vamos administrar? Né? Já a pessoa demonstra um caráter de uma pessoa que é séria, no sentido de ele estar participando com você com o objetivo de ter um resultado, ou apenas está passando tempo, ou apenas ela tem interesse porque ela não quer ficar sozinha. Aí você fala de namoro, de casamento, a pessoa desvia. Ou às vezes ela se aproxima para poder ter sexo, porque é o que acontece normalmente, né? Pessoas que não são casadas, que se aproximam para ter sexo, ou seja, te afastando da presença de Deus. Já não é mais em espírito, já não é mais em verdade. E aí quando a pessoa consegue o que quer no outro dia, muda até o jeito de falar com a pessoa, até a próxima vontade. Então o que a gente precisa entender quando a gente fala de namoro é se a pessoa ela tem um caráter que te aproxima de Deus, se ela tem uma atitude que te aproxima de Deus, se ela tem um compromisso com você, com Deus, né? Foi cantado aqui, né? Foi Deus que me deu, ok, mas as duas pessoas elas precisam ter uma promessa. Minha promessa com você é que a gente vai casar, a gente está namorando porque a gente precisa construir algo junto, tá? A nossa cultura é diferente da cultura bíblica, então a gente precisa ver se a pessoa é uma pessoa justa. Quando a gente vê Maria sendo virgem, sendo grávida do Espírito Santo, a Bíblia, quando vai mencionar José, a primeira coisa que ela fala é: e José é homem justo. E não fala mais nada. E José é homem justo. Tem que ver se a pessoa com quem você está interessada, namorando, é uma pessoa que agiria com justiça em todas as situações, né? Não querer levantar vantagem para os outros, mente, estava no lugar e não fala, não tem celular na hora, daqui meia hora tem que falar que estava em casa e não viu, e você sabe que não. Então, todos esses detalhes você já começa a construir o caráter da pessoa e ver se ela faz parte da pessoa justa, conforme a Bíblia fala. Peraí, será que essa pessoa, se fosse José, e eu aparecesse grávida aqui, pensando no relacionamento de homem ou mulher, e fosse o Espírito Santo que fez isso, não é? Claro que isso nunca mais vai acontecer, mas imagina a situação, qual seria a atitude da pessoa? Porque a lei falava assim, se a mulher vai ser grávida aí, lá em
e ela foi na cidade, teve relações e você descobriu, traz ela no meio do povo e a gente vai apedrejar ela. Era isso. Só que a Bíblia fala, José era homem justo. E ele queria largar dela secretamente. Aí que o anjo veio falar com ele, e teve toda aquela revelação. É esse detalhe que a gente precisa olhar para a Bíblia para a gente trazer para a nossa vida em espírito e liberdade. Amém? Então, a pessoa que você está interessada, ou está namorando, não fez nenhuma promessa, não tem nenhuma promessa com você, você vê que o caráter dela é duvidoso, por que você vai continuar? Se é uma pessoa que te faz pecar, porque, como a gente disse aqui, a palavra namoro não está na Bíblia. O namoro cultural hoje nosso é diferente, mas ainda assim o pecado está de fora. Ok? Se é uma pessoa obscena, interesseira, mentirosa, olha o que Efésios capítulo 5, verso 4 e 5 fala. Ele falou no verso 3, fala uma coisa interessante. Vamos pôr no verso 3 também. Tem a ver pouco? Vamos ler. Capítulo 5, verso 3, 4 e 5. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós. Então ele já está dando uma dica. Se nomeiem, ou seja, não é uma conversa que vocês namorados precisam estar tendo, ainda mais fazendo, que é fornicação. Como convém aos santos. Verso 4. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. Ou seja, a característica da pessoa que está com você é uma pessoa que fala palavrão aleatoriamente de tudo, xinga os outros, é tolo, fica zombando de tudo, até da palavra de Deus, do pastor, da pregação, do profeta, né? Mas antes, ações de graça. Ou seja, ações de graça é exatamente o que a gente leu lá no primeiro versículo de Coríntios, fazer tudo para a glória de Deus. Você quer uma pessoa que pratica todas aquelas coisas ou que pratica ações de graça? Você faz tudo para a glória de Deus. Esse é o verso 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Amém? A Bíblia está falando. Aleluia. Terceiro tipo de relacionamento, tá? O casamento. Pensa numa coisa que Deus ama. É o casamento. Porque o casamento ele manifesta a relação de Cristo com a igreja, a relação de Deus com o homem, tá? No casamento, ou melhor, vamos primeiro falar da relação de Deus e o homem. Existe transparência, existe verdade, existe promessa, né? Não há vergonha. E é isso exatamente que Gênesis capítulo 2, verso 25 fala entre o casamento entre o homem e a mulher. Estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O que é essa questão de estar nu? A gente olha muitas vezes de maneira literal, eles andavam lá pelados no Éden e tal. Mas a ideia aqui também é, ambos estavam nus, ou seja, eles tinham um coração aberto, eles não tinham segredos, ninguém mentia para ninguém ali, eles eram verdadeiros, eles eram transparentes, eles eram nus nas suas emoções, nos seus medos, nas suas vontades. Os dois sabiam tudo sobre o outro. Então, se você está namorando, lembra, vai encaixando todas essas características de uma pessoa que você precisa. É isso que você vai orar se você estiver orando. E para nós que somos casados, essa é a vida em espírito e em verdade que a gente precisa ter como casal. No casamento existe também uma coisa chamada aliança de sangue. Vou dar só um detalhe bem rápido para a gente entrar no próximo, porque isso não pode passar despercebido. O que é a aliança de sangue? É um pacto de uma troca. Deus fala que quando o homem e a mulher se unem, eles são uma só carne. Por quê? Não existe mais a troca. Quando há uma troca entre duas pessoas que não são unidas, tudo que é da vida da outra pessoa passa para você. Isso envolve as coisas espirituais.
Então, se é uma pessoa que a gente vê lá impura, avarenta, mentirosa, existem consequências que isso vai fazer para a vida dela. Quando você tem uma relação de sangue com a pessoa, que é o sexo, você transfere espiritualmente tudo que estava na vida dela para a sua. Então, as consequências que ela ia sofrer, você vai sofrer também. E aí, muitas vezes, depois que larga, começa a ter coisas, problemas, e a gente não sabe o que está acontecendo. Porque provavelmente houve uma coisa lá atrás que precisa ser quebrada. Como que isso vai acontecer? Se você casou com a pessoa, vocês oram e anulam. Ok? A unção dos pedaços juntos. Acaba com tudo. Se arrependa. Tá? Fale com Deus sobre isso. E Jesus mostra exatamente que o sangue é uma aliança da troca. Quando ele faz a ceia, ele entrega o cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Qual que é a troca de Jesus? O homem pecador teve seus pecados levados na cruz. E a vida que Jesus tinha foi transferida para o homem. Essa é a troca do sangue de Cristo. Essa é a aliança. A vida eterna. Amém? Então, por que o Deus ama tanto o casamento? Porque o casamento demonstra toda a relação de Cristo com a igreja, de Deus com o homem, essa transparência, essa troca, essa promessa. Amém? Quarto tipo de relacionamento: filhos. Às vezes a pessoa ficou viúva, solteira, ou é casada, e às vezes tem filhos, tem um relacionamento com os filhos. Então é o nosso quarto nível de relacionamento. Tem mais, a Bíblia explica mais de chefe e funcionário, funcionário com chefe, com vizinho, mas aqui a gente vai relacionar isso assim porque são os mais comuns da nossa vida. Salmo 127, verso 3 e 4 fala assim: eis que os filhos são uma herança do Senhor e fruto do ventre, e é a sua recompensa. Aleluia. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, ou de um arqueiro, dependendo da tradução, assim são os filhos na juventude. O que a gente precisa saber, primeiramente, para a gente ter uma relação com o nosso filho, com os nossos filhos? É uma coisa que eu aprendi. É que o filho é a herança do Senhor. E o que é uma herança do Senhor? Quando a gente fala assim, a herança do Senhor, como se fosse algo nosso. Foi Deus que me deu. Não, a herança é do Senhor. O texto está falando dele, não nosso. A herança é dele. Ou seja, o filho é uma riqueza de Deus. Aleluia. E aí o texto continua: o fruto do ventre é a nossa recompensa. O que é isso? O filho é a herança de Deus, é a riqueza dele. Então ele entregou para nós através do ventre, e a nossa recompensa é a adoração que a gente dá a Deus através da criação que nós damos a Ele. Esse é o prazer. A recompensa que a gente tem é o prazer de criar um filho para Deus. É isso que o texto está falando. Não é que a herança é nossa, Deus me deu um filho, é uma herança, é minha riqueza, não, é tudo dele. O prazer, a recompensa é a responsabilidade que a gente tem de criar. É algo que Deus está dando como, a palavra seria algo assim, exclusivo, especial. É a recompensa, estou te dando um filho para você cuidar. E a recompensa é o nosso prazer de fazer isso. Aleluia. E o texto continua: eles são flechas na mão do arqueiro, na mão do homem poderoso, né? Isso traz a ideia de um arqueiro atirando uma flecha no alvo. A Bíblia fala que o alvo é Cristo. E por que a gente cria um filho para Deus? Para apresentar Cristo para Ele. Aleluia. Amém? Forma dessa família de Deus. Nós não criamos filhos para o mundo. Quem já ouviu essa frase? Né? A gente cria um filho para o mundo. Não, a gente cria o filho para Deus. Está errado esse pensamento. Eu não tive filho para criar para o mundo, eu tive filho para criar para Deus. Porque ele é uma flecha nas minhas mãos e eu estou atirando ele no alvo. Aleluia. Sabe o que é interessante? Eu lembrei agora de Agar.
e vai à distância do tiro de uma flecha. O que acontece? O anjo vai lá e fala assim: você está errada. Volta lá e começa tudo de novo. Aí eles voltam lá, resolvem o problema que eles tinham lá com o Sara e Abraão. Depois eles viram uma nação. Olha só o que Deus está nos ensinando aí. A ideia da flecha. Existe um alvo. Você não pode, você não vai na frente, você não deixa o filho. Você não cria o mundo. Amém? A gente apresenta o alvo e o alvo é Cristo. E para a gente fazer isso, Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 7 a 7, vai falar para a gente, 5, 6 e 7. Olha o que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. E aí, verso 7: e inculcarás. Não sei se está inculcarás, mas tem algumas traduções que é ensinar, mas inculcarás, ou seja, você vai colocar isso na cabeça do teu filho. Seja sentado, seja andando, seja em casa, seja no caminho, seja deitado, seja levantando, seja em todo tempo. Fazer tudo pela glória de Deus. Aleluia. Olha o texto lá atrás, lá, o apóstolo Paulo falando. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem um fato interessante aqui que a gente às vezes passa despercebido. Inculcarás, tenho que ensinar o meu filho. Só que antes ele fala assim, ó: os mandamentos que hoje te dou serão gravados primeiro no seu coração. Aleluia. Antes da gente ensinar, o texto está falando que a gente precisa ser um exemplo. Aleluia. Como que eles vão aprender? Não adianta eu falar uma coisa, que aconteceu isso comigo em casa outro dia. Eu estava deitado e eu estou escutando o pezinho assim, apontando no azulejo, correndo pela casa. Eu falei: o Rico está descalço. Eu falei: Rico, põe o chinelo. E ele lá. Aí eu fui sair da cama. Eu falei: Rico, põe o chinelo que o chão está frio. Ele olhou pro meu pé e falou: você está descalço. Eu falei: calma aí. Aí eu voltei lá no quarto, pus o chinelo, eu voltei. Porque eu saí da cama, né? Pensei. Aí eu falei: mãe, cadê meu chinelo? Aí eu fui o chinelo. Mas é uma coisa simples que na hora o Espírito Santo pegou e falou assim: tá vendo? Né? Aí ele está aqui, vocês podem qualquer hora perguntar para ela. Às vezes ela está lá na cozinha, aí eu começo a elogiar, eu abraço, tudo, e o Rico fica olhando. Aí eu saio. Aí eu vou para trás da porta e fico observando, né? Ele vai lá e faz a mesma coisa. Né? Eles estão todos nos observando. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Os mandamentos que hoje te dou serão primeiro gravados no teu coração, para depois você inculcar na cabeça deles. Se a gente não for exemplo daquilo que a gente crê, que a gente prega, não vai fazer sentido nenhum a gente obrigar o filho a fazer aquilo. Amém? Amém. E o que de último relacionamento é o que glorifica a Deus, se relacionando com Ele. A gente volta para o capítulo, ó, 1 Coríntios 10, 21. Portanto, quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Aleluia. Né? A gente vai encerrar agora. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem o costume de falar que primeiro Deus, depois família, ou às vezes Deus, trabalho, e a gente fica classificando Deus nessas categorias como se Deus concorresse com alguma coisa, né? Deus é mais importante. Isso cria uma relação tão tóxica com qualquer pessoa, seja com a sua família. Você fala com a sua esposa que primeiro Deus, depois ela. Entende? Ninguém pode contra Deus. E isso cria uma relação tóxica. Por mais que a pessoa às vezes possa ser também da igreja, isso pode ser algo que fica ali como se essa pessoa não me dá importância. E aí a pessoa às vezes ela não está pensando: não, eu não estou concorrendo com Deus, não é nada disso. Mas o problema disso é você criar um Deus exclusivo teu. Eu falei aqui na tarde da bênção. O problema nosso é a gente criar um Deus que a gente acredita, sendo que ele não é bíblico. Ou seja, eu crio um Deus e eu acredito que ele é daquele jeito. Só que ele é do jeito que eu acredito. Não, nisso ele não tem nada a ver, nisso ele ama, nisso ele não ama. Aí o outro é a mesma coisa. Só que o Deus bíblico é para todo mundo. E o que a gente precisa para ter uma relação saudável, tanto com as pessoas quanto com Deus? Uma relação que honra, é colocar ele em tudo.
Aleluia. Eu tenho um casamento, eu sei que ele está presente. Eu tenho relação com o filho, ele está presente. Eu tenho relação com a igreja, ele está presente. Eu tenho relação com o meu trabalho. Aleluia. Eu dormi um pouquinho, tive que mandar embora uma vez, tive empresa. Uma pessoa que está dormindo no banheiro. Se ela pensasse, não, Deus está aqui também, ela não faria isso. Tá? Então, todas as nossas relações com as pessoas, eu tenho que saber que Deus está presente, Ele está vendo. E tudo que eu estou fazendo para as pessoas, para um chefe, para um filho, para a igreja, é uma coisa que eu estou fazendo para honrar a Deus. Então eu faço aquilo da melhor forma, porque eu quero glorificar a Deus. Aleluia. E em verdade. Amém? Amém. Deus abençoe. Esse é o Glória a Deus. encerramento da nossa palavra hoje. Aleluia. Glória a Deus.